Boa noite, amigos do 7º Pelotão do curso de Sargento da Polícia Militar 2020. Queridos, conforme eu disse para vocês mais cedo no grupo de WhatsApp, eu quero fazer agora esse vídeo com a intenção de ajudar a todos vocês do pelotão na hora de fazer a prova, né? A nossa prova de legislação de saúde. E eu fiz um resumo, que eu passei no grupo para vocês. Eu quero fazer um breve comentário aqui das principais partes, para que todos possam fixar muito bem, né, o conteúdo, e o objetivo é de que vocês possam ir muito bem nas provas, principalmente nessa prova de legislação de saúde. Quero deixar bem claro aqui no vídeo também que eu não sou professor dessa matéria, eu sou aluno, né, como qualquer um de vocês. Apenas estou fazendo esse vídeo para facilitar e ajudar aos colegas, né, que têm um pouco mais de dificuldade de absorver essa matéria. Quero deixar bem claro também que alguns me perguntaram qual o seu objetivo nesse curso. Eu vejo o seguinte, que, claro, diante de todo curso que ele é classificatório, ou seja, que apresenta, você vai ser avaliado de acordo com suas notas e ordem de classificação das melhores notas, cada pessoa tem dois caminhos à sua frente a serem seguidos, né? O primeiro caminho é a pessoa ela pensar em se dar o melhor para ela mesma, né? E conseguir o melhor percentual investindo nela mesma, né? Que é o caminho mais assim egocêntrico, né? Pensando nela, o objetivo dela é ela mesma e bem, né? É um caminho só pensando nela. E o segundo caminho é você tentar ajudar não somente a você, mas a todos os outros amigos do pelotão. Eu escolhi esse segundo caminho. Eu não estou querendo pensar só em mim, né? Somente eu me dar bem e bem classificado. Não, não é esse o meu objetivo, mas o meu objetivo é que todos do pelotão possam ir bem. E conforme eu disse anteriormente, está no grupo, né? Meu objetivo é que ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Todo mundo vai sair muito bem, todos vão se formar. O que eu puder fazer ajudar para isso, eu vou fazer. Certo, amigos? Não tem pretensão em ser 01, dos cabeças. Se isso acontecer, é consequência. Mas a minha pretensão é ajudar o pelotão e que todos possam passar nas provas. E o pelotão, o 7º pelotão do curso de sargento 2020, possa se destacar nas notas. Porque já é o melhor pelotão, conforme eu disse. Mas que possa ser também o melhor pelotão no quesito notas. E vai se destacar. Bom, vamos lá, vamos começar. A matéria que eu quero comentar hoje é a legislação de saúde na Polícia Militar do Espírito Santo. O primeiro item aqui que a gente tem que comentar é sobre o conceito de acidente em serviço. A nossa apostila, ela vai deixar muito claro que o acidente de serviço, ele é um dano físico ou mental. Então, você tem que ter isso bem claro na sua mente, que o acidente em serviço, ele é um dano, ele é um prejuízo, tanto na parte física, que fala do corpo, quanto na parte mental, que está relacionada ao seu psicológico, está relacionada ao seu psiquiátrico, né, a parte mental. Só que esse dano, ele tem que estar relacionado também diretamente com o exercício das atribuições. Ele tem que ter causa e efeito com o serviço. Para ser considerado acidente em serviço, esse dano físico ou mental, ele tem que ter causa com o seu serviço, provocando, pode ser uma perda, né, ou uma redução da capacidade para o trabalho. Então, o indivíduo ele teve esse dano, ele pode perder a capacidade para o trabalho, né, ficar incapaz totalmente para o trabalho, ou ele pode ter uma redução, né, ele não ficou incapaz totalmente, mas ficou parcialmente incapaz, né, não é capaz de fazer todas as tarefas, mas
né, de modo permanente ou temporário, certo? E também pode vir a causar a morte. Então, o importante é saber isso de acidente de serviço. Ele é um dano físico ou mental, que se relaciona diretamente com causa e efeito ao serviço. Para ser considerado acidente de serviço, tem que ter causa e efeito com o serviço, né? Fixou isso aí, tá bacana. Lá vai dizer também o seguinte: equipara-se acidente de serviço o dano recorrente à agressão sofrida e não provocada pelo militar no exercício de suas atribuições. Aqui, o interessante de destacar que então toda agressão que o militar sofreu, mas ele não provocou, nem por dolo e nem por culpa, né? A culpa a gente sabe que está classificado naquelas três categorias, né? Imperícia, negligência e imprudência. Então o militar não provocou essa agressão que ele sofreu, mas foi no exercício de suas atribuições, independente se ele está de folga, se ele está de férias, independente disso. Se ele sofreu esse dano, vai ser caracterizado como acidente de serviço. O professor deixou bem claro lá, o militar ele pode estar na praia, ele pode estar curtindo suas férias no campo. Aconteceu uma situação em que ele teve que intervir, né, em decorrência dele ser policial, militar. Mas ele não deu causa a essa situação, ele não causou, ele não provocou essa situação. Mas ele estava próximo, ele estava no local e se fez necessário ele intervir, porque ele é policial militar. Então qualquer dano que ele tiver ali naquela situação, mesmo estando de férias, a passeio, de folga, sem farda, qualquer dano que ele tiver ali vai ser equiparado a acidente de serviço. Inclusive em viagem de missão oficial, diz o texto. Lá também fala que equipara-se a acidente de serviço, né? Toda agressão sofrida no percurso da residência para o trabalho, do trabalho para a residência. Desde que você não altere esse percurso, desde que você também não pare para fazer outras coisas. Se você alterar esse percurso, já não é mais considerado acidente de serviço. Então você tem que fazer o seu percurso normalmente, né, que você costuma fazer, sem interrupção, sem alterar o percurso, para ser caracterizado acidente de serviço. E também o percurso dos locais de refeição e de volta dele. Então, se acontecer qualquer acidente, qualquer lesão, qualquer mal, qualquer dano no percurso que quando você for para o local de refeição e na volta, também é considerado acidente de serviço, que é considerado como se você estivesse de serviço, certo? Então tem que lembrar isso daí. E o importante dessa parte é lembrar o seguinte: quando ele estiver de folga e quando ele estiver de férias, se ele sofreu uma agressão, para ser considerado acidente de serviço, ele não pode ter provocado essa agressão. Se ele provocou essa agressão, não é mais considerado acidente de serviço. Fixe isso daí. Pega isso daí na sua mente. Deixa isso aí marcado. Para ser considerado acidente de serviço, quando ele estiver de folga e de férias, ele tem que ter agido em relação às suas atribuições, né, de policial militar, e não ter causado aquela situação que ele agiu, não ter causado. Se ele for o causador da situação, quer seja por dolo ou por culpa, não é equiparado a acidente de serviço. Agora, se o dano que ele sofreu diante daquela ocorrência que ele atendeu na sua folga, ele não foi o causador, né? Então, beleza, vai ser caracterizado acidente de serviço. Beleza, galera? Vamos lá, vamos continuar aqui. Interessante também observar que a perícia médica, ela é uma especialidade médica, né? A perícia médica, a junta médica, ela é uma perícia médica. Então, uma especialidade médica que vai verificar o nexo de causa e efeito entre o acidente e a lesão, né? E o serviço. Então, vai verificar a causa e efeito entre o acidente, a lesão e o serviço. E vai emitir um parecer técnico conclusivo. É responsabilidade da perícia médica guardar em segredo, né, todas as informações que forem colhidas ali, referente ao acidentado, referente ao militar, deve ser guardado em segredo. Não podem
sair divulgando, sair mostrando para todos, não, porque tem enquadramento, né, até penal para isso. E os prontuários dos pacientes, eles não podem ser liberados para qualquer pessoa, não pode. Os prontuários só vão poder ser liberados, a cópia do prontuário, né, para acesso, quando o paciente ele fizer uma solicitação por escrito. Se o paciente for lá no HPM, fizer uma solicitação por escrito, pedindo, ele assina, ele bota os motivos que ele está solicitando, aí é liberado para tirar uma cópia. Mas um militar vai acompanhar isso daí. Não vai entregar na mão do paciente, não. O militar vai acompanhar ele até um local para que essa cópia seja tirada. E também em caso de ordem judicial. Vamos dizer que alguém, um advogado, alguma outra pessoa quer a cópia do prontuário daquele paciente, daquele militar, mas o militar não fez nenhum pedido por escrito. Então esse advogado ele tem que ter uma ordem judicial para isso, né? Nesses dois casos é liberado a cópia do prontuário. Vamos lá agora ao terceiro quesito aqui. Atestado médico. Quem pode emitir o atestado médico? O atestado médico só pode ser feito por um médico ou por um dentista. Então, o médico e dentistas podem emitir atestado médico de afastamento de trabalho. Ah, mas o psicólogo ele pode fazer? Não. O psicólogo não está autorizado a emitir atestado médico. Somente o médico e o dentista, diz a legislação. O atestado médico ele pode ser de até 15 dias consecutivos, né, para ser considerado atestado médico. Agora, conforme o professor mesmo disse em sala de aula, se for acima de 15 dias, o nome correto não é mais atestado médico, mas o nome correto é laudo médico. Até 15 dias, atestado médico, segundo o professor passou para a gente. Acima de 15 dias, laudo médico. O militar que for afastado por atestado médico, né, quer seja por civil ou por militar mesmo, ele tem que comparecer em até 24 horas da emissão do seu atestado. Ele tem que comparecer até a sua unidade em até 24 horas da emissão do atestado, para entregar esse atestado na mão do seu comandante imediato, para que ele tenha ciência da necessidade do seu afastamento. Então, em 24 horas, gente, atestado médico, o militar tem 24 horas para comparecer à sua unidade e informar o seu chefe, entregando o atestado para ele. E diante disso, o seu comandante imediato, o seu chefe, ele vai ter um prazo de 3 dias úteis para encaminhar esse atestado à CPPS, a Diretoria de Saúde, certo? Não pode esquecer esses prazos. Atestado médico, ele tem 24 horas para ir na sua unidade e entregar na mão do seu comandante. E o seu comandante vai ter 3 dias úteis para encaminhar o atestado até a Diretoria de Saúde, na CPPS. Ah, mas o militar ele não pode ir entregar na sua unidade, porque ele está muito mal, ele está acamado. Diz a legislação que ele tem que arrumar uma terceira pessoa dentro desse mesmo prazo de 24 horas para entregar esse atestado para ele na unidade que ele trabalha. Então, se ele não puder ir, ele tem que arrumar uma pessoa para entregar para ele. Agora, atestado acima de 15 dias, ininterruptos, conforme eu disse anteriormente, né, que é o laudo médico, o militar ele pegou um atestado acima de 15 dias, bota lá 16 dias, 20 dias, 25 dias, 30, que seja. Ele tem que comparecer na DPPS, que é na Diretoria de Saúde, onde fica a junta, em 3 dias úteis da data de início do afastamento, para ele agendar uma inspeção de saúde. Então pegou um laudo médico, afastando ele mais de 15 dias, ele tem a obrigação em 3 dias úteis comparecer na DPPS, né? E pegar, durante 3 dias úteis, ele tem que comparecer, né? Do início do afastamento, para marcar a sua inspeção de saúde. Não pode esquecer isso daí. Muito importante também. Beleza?
Vamos lá, um outro item que é interessante comentar com vocês, fala sobre o afastamento temporário total. Gente, tem dois tipos de afastamento que a junta médica ela pode conceder ao militar. Um é o afastamento temporário total e o outro é o afastamento temporário parcial, que vem a ser afastamento temporário total. O total, o próprio nome já fala, só lembrar disso aqui, total. É aquele que o militar fica afastado totalmente de suas atividades para repouso. Muitas das vezes ele tem que convalescer em residência, ou seja, ele tem que descansar, se recuperar em sua residência. Então, o afastamento temporário total é aquele que o militar para totalmente de exercer a sua atividade. Ele não exerce nenhum tipo de atividade durante aquele período dentro da polícia militar. Ele fica totalmente, né, para se recuperar, né, da sua enfermidade, se recuperar, né, em repouso. Então ele vai descansar para se recuperar da sua enfermidade. O nome que vai se dar isso, quando eles carimbam lá aquela guia médica, vai estar carimbado como incapaz temporariamente para o serviço da PMS. Eles costumam muito colocar isso aqui, que é incapaz temporariamente para o serviço da PMS. Ou eles podem também colocar como convalescência em residência. Eles podem colocar como baixa hospitalar, alta hospitalar, e também um tipo de afastamento temporário total são as doações voluntárias de sangue. Nas doações voluntárias de sangue, diz a legislação que você tem um dia de folga, afastamento total, que é o dia que você doa sangue, durante o período de 12 meses. Não é um ano, mas durante um período de 12 meses. Então, durante o período de 12 meses, você vai ter o direito de um dia de folga. A doação voluntária de sangue é um tipo de afastamento temporário total do serviço. Vale ressaltar, queridos, que quando você é afastado totalmente do serviço, você vai receber uma guia médica de saúde da junta, a junta que vai fazer esse afastamento seu. Nessa guia vai ter o resultado da perícia. Você foi periciado por uma equipe médica, lá vai ter o resultado dessa perícia. E também nessa guia, eles vão colocar lá o tempo de duração do afastamento, a data de início, a data de término, e vão colocar também a data que você tem que retornar para a junta. Vai ser tudo colocado nessa guia. E de posse dessa guia, você tem que comparecer no prazo do primeiro dia útil após a inspeção à sua organização policial militar para apresentar ao seu comandante. Então tem uma grande diferença aqui entre esse afastamento temporário total dado pela junta médica e o atestado que você pega e recebe de alguns médicos, quer seja eles civis ou militares. O atestado, que é de até 15 dias, diz a legislação que você tem 24 horas para entregar no seu trabalho, ao seu chefe imediato, para que ele tome ciência do seu afastamento, e encaminhe esse atestado durante 3 dias úteis para a diretoria de saúde. Agora, no afastamento temporário total, você tem que comparecer no primeiro dia útil após a inspeção. Você tem que ter, então, no próximo dia útil que tiver, não são 24 horas, no próximo dia útil, você vai comparecer ao seu trabalho e apresentar ao seu comandante. Vai apresentar essa guia médica de saúde que você recebeu ao seu comandante. Então tem que saber diferenciar esses dois casos, não pode embolar, não pode confundir. Atestado, 24 horas. Guia médica de afastamento, primeiro dia útil, certo? Interessante também colocar aqui como observação que é vedado ao comandante aceitar atestado ou laudo médico civil ou militar contrário ao parecer da junta médica, salvo quando se tratar de outra moléstia ou lesão. Por exemplo, a junta médica emitiu uma guia médica, para ele, para o militar,
informando tal doença e que ele precisa de 5 dias, por exemplo, de afastamento. Aí esse militar não conformado, vamos dizer que ele procurou um médico civil fora e esse médico deu para ele 15 dias, 20 dias. O seu comandante ele não pode aceitar isso. Ele não pode aceitar nenhum laudo, né, e nenhum atestado que contrarie o parecer da junta. Não pode aceitar. O que vai valer para a Polícia Militar é o parecer da Junta Médica de Saúde, da Diretoria de Saúde. Não, a Diretoria de Saúde não pode ser contrariada, salvo se tiver uma nova inspeção de saúde. O parecer da junta ele só vai ser alterado por uma nova inspeção de saúde, diz a legislação, né? Então não adianta vir com outros laudos médicos aí fora querendo contrariar, né, contrariar o parecer da junta médica diretamente, não, porque não pode. O comandante não deve aceitar, não deve aceitar. Sempre a junta médica, nesse caso, vai ter razão. Beleza. Aqui, no afastamento temporário total, é isso aqui mesmo que eu queria falar. Bom, sobre convalescência em residência, diz a legislação que não pode. A convalescência em residência não pode ultrapassar 15 dias ininterruptos. Se necessitar prolongar o afastamento, o militar tem que retornar à junta para nova avaliação. Isso aqui. Então, a convalescência em residência tem que ser até 15 dias. Ah, não, precisei de renovar esse afastamento. Então, o militar tem que marcar uma nova junta, né, uma nova inspeção na junta, para fazer uma outra avaliação dele, que aí vai conceder mais tempo ou não, para ele ficar afastado. Bom, falamos sobre afastamento temporário total. Vamos comentar agora sobre o afastamento temporário parcial. No afastamento temporário parcial, o militar só fica afastado de algumas atividades. Ele pode realizar outras atividades compatíveis com o estado de saúde dele. Então ele não vai ficar afastado totalmente do serviço, ele não vai ficar em casa para repouso. Ele vai à sua unidade e ele vai trabalhar em alguma coisa que não venha confrontar o seu estado de saúde, alguma coisa que ele possa fazer, né? Na nossa legislação está dizendo que esse tipo de afastamento temporário parcial, ele pode ser dispensa de serviço e instrução, né? Nesse caso de dispensa de serviço e instrução operacional, o militar ele só vai poder fazer algumas atividades administrativas e de instrução teórica. E nesse caso, o chefe ele não pode dispensar o militar do serviço. Não pode. Ele não tem, o chefe ele não tem autoridade para dispensar o militar que está afastado temporário parcial do serviço. Ah, mas se ele vê lá que o militar não está conseguindo desenvolver atividade, está ruim, está prejudicando ele, né? Ele tem que abrir um procedimento administrativo, né? E ele tem que informar, subsidiar esse procedimento administrativo. E aí ele vai enviar para a diretoria de recursos humanos, diz a legislação, que essa diretoria vai transferir esse militar para alguma outra área que ele possa executar suas atividades sem ser prejudicado em sua saúde. Mas ele não pode afastar o militar por conta própria. O militar que estiver afastado temporariamente, parcialmente, o chefe não pode por conta própria chegar, fica em casa, vai lá descansar. Não. A legislação diz que não. Outros tipos de afastamento temporário parcial: a dispensa de instrução física, dispensa de serviço noturno, dispensa de fardamento, dispensa de condução de veículos automotores, a dispensa de uso de arma de fogo, dispensa de uso de calçado, dispensa de policiamento ciclístico, dispensa de digitação, dispensa de barbear, dispensa de cobertura, dispensa de equitação, dispensa de atividades musicais, dispensa de atividades de saúde e dispensa de formatura. Esses são os tipos de dispensa de afastamento temporário parcial. Então, o militar ele vai ficar impedido de realizar atividade similar de cunho particular a qual foi dispensado, sob fiscalização do comandante e colaboração da diretoria de inteligência e corregedoria. Então, nesse caso, a diretoria de inteligência e a corregedoria podem também investigar se o militar que está dispensado parcialmente para tais atividades,
se ele não está exercendo essas atividades no meio particular, porque isso é proibido. Se ele está afastado no serviço para aquelas atividades, então no meio particular ele também não pode fazer atividades conforme essas que ele está afastado. Ele está proibido. Ele pode ser investigado aí pela diretoria de inteligência e pela corregedoria quanto a isso, e responder, né, inclusive. Beleza? Vamos lá. Outro item importante comentar aqui sobre a licença maternidade, que a licença maternidade ela é concedida à gestante por um período de 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Então a gestante vai ter 180 dias, sem prejuízo da remuneração, vai receber seu salário direitinho, mediante inspeção médica. Vai passar pela junta, a junta vai analisar, beleza, tá grávida mesmo. Então essa licença maternidade, ela pode ser concedida a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação. Então a junta vai analisar, vai ver, vai conceder para ela essa licença maternidade de 180 dias. Salvo se tiver algum tipo de antecipação do parto, ou o médico prescrever que ela necessita urgentemente, antes desse primeiro dia do 9º mês, aí pode ser também concedida numa data anterior, mas com prescrição médica. A legislação também vai dizer o seguinte: no caso que o neném nasceu prematuro, essa licença ela vai ser concedida na data do nascimento, na data do parto. Então ele nasceu com 7 meses, a licença vai ser concedida na data que foi feito o parto. Nasceu com 6 meses, vai ser concedida na data que foi feito o parto, com 6 meses. Também é importante lembrar o seguinte, que essa mãe, para ela amamentar o filho de até 6 meses, gente, é até 6 meses, não é 1 ano, não é 2 anos, é o filho de até 6 meses de idade. Essa mãe, ela vai ter, quando ela retornar para o serviço, ela vai ter até 1 hora de descanso na sua jornada de trabalho. E essa 1 hora de descanso, ela pode parcelar em 2 tempos ou 2 períodos de meia hora para amamentar a criança. Então o filho dela retornou para o trabalho, ela pegou a sua licença. Seu filho não tem 6 meses de idade ainda. Ela teve que retornar para o trabalho antes do seu filho completar 6 meses. Ela tem direito pela lei de até 1 hora de descanso por jornada de trabalho, por dia. Então ela tem direito a 1 hora de descanso por dia para amamentar a criança. Essa hora de descanso ela pode ser dividida em 2 períodos de 30 minutos. 2 períodos de 30 minutos, que é o período que ela vai dar o leite para a criança, certo? Então não esquecer isso aí, ó. É uma criança de até 6 meses, ela tem direito a 1 hora por jornada de trabalho para amamentar a criança e pode ser dividido em 2 períodos de 30 minutos. Fechou? Grava isso aí, pega isso aí. Lá também vai dizer que caso o bebê nasça morto, né, a mãe vai ter direito a 30 dias. A 30 dias de folga também, para se recuperar aí. E depois de 30 dias ela vai ser submetida a exames para ver se ela está apta para retornar ao trabalho, né? Porque tem muito sofrimento, né, envolvido nessa situação. E também, em caso de aborto, mas um aborto não criminoso, importante destacar isso aí, não é qualquer tipo de aborto. No caso de aborto não criminoso, a policial ela vai ter 30 dias de licença também para se recuperar desse evento. E passados os 30 dias, ela retorna ao trabalho normalmente. Então, focar nessa parte aí. Interessante também falar que nos casos de adoção e de guarda judicial de criança, também é concedido 180 dias consecutivos de licença sem prejuízo da remuneração para servidor público. Então vamos dizer lá que o servidor ele adotou uma criança, o juiz deu uma guarda judicial de uma criança, então vai ter direito a 180 dias. É o mesmo tanto de dias que a licença maternidade, certo? Ah, mas vamos dizer que os 2 são servidores públicos, os 2 são policial militar, apenas um vai ter direito. Apenas um.
né? Os dois não. Então apenas um dos pais vai ter direito a essa licença de 180 dias, que é a licença de adoção de guarda judicial. Só que para ter direito a essa licença, é somente mediante a apresentação da prova fornecida pelo juiz. Então tem que apresentar que a criança realmente foi adotada, que você tem a guarda judicial dela com o documento fornecido pelo juiz. Aí você tem direito a essa licença, que é de 180 dias. Grave isso aí. Outra coisa aqui interessante. Compensação de carga horária. Vamos lá, compensação de carga horária. Fala assim, quando o militar estiver de folga, ele comparecer ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal, em atendimento a intimações ou notificações decorrentes do serviço policial militar. Então, gente, para ter uma compensação de carga horária, você, primeira coisa, tem que estar de folga. Não é em serviço. Se estiver em serviço, você está cumprindo apenas seu horário de serviço. Não conta. Agora, se você teve que se deslocar na sua folga, compareceu a esses locais que foram citados, em atendimento a atividades decorrentes do serviço policial militar, aí sim vai ser contado para ser compensado aí nessa carga horária. Tem que ser decorrente do serviço. Se você compareceu ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, para alguma coisa que não foi decorrente do seu serviço, não vai contar não. Então tem que ser decorrente do serviço policial militar. Ele também fala, quando você estiver de folga, você compareceu ao encarregado de PAD. Então tem lá o encarregado de procedimento administrativo. Ou qualquer outro procedimento de polícia judiciária. Em atendimento de fatos decorrentes do serviço. Então assim, você estava de folga, teve que ser ouvido como testemunha de um PAD. É algo que é relacionado ao seu serviço? É. Você teve que ir, né? Então, foi relacionado ao serviço? Beleza, vai computar para compensar a carga horária. Agora, você de folga, você compareceu ao batalhão para qualquer outra coisa, mas que não é relacionado ao seu serviço, você não foi intimado a comparecer, não tem relação com o seu serviço. Você quis ir lá apenas por ir, para conversar, para bater papo, porque você gosta de ir no seu batalhão, sua unidade de origem, aí não vai ser contado não. Então, para que o militar tenha essa compensação de carga horária, além dele comparecer na sua folga nesses locais, em intimações ou notificações decorrentes de serviço, do seu serviço policial militar, ele tem que ter uma declaração, algum documento assinado pela autoridade que o convocou, atestando o horário de início e de término. Tem que ter o horário que se iniciou e terminou. E aí ele vai pegar esse documento e vai encaminhar ao seu chefe imediato. Esse chefe imediato que vai fazer o controle dessa compensação de carga horária. O seu chefe vai pegar esses documentos que você apresentou para ele, com data de início e de término, vai fazer esse controle, vai tirar cópia e vai enviar ao comandante da unidade. Né? Ele vai propor, o seu chefe vai propor compensação da carga horária e deixar bem claro que é conforme o interesse da administração e do serviço. Então essa folga que você vai ter direito não é bem no dia que você quer não. Se o dia que você estiver precisando de folgar for conforme o interesse da administração e do serviço, né, e tiver satisfeito todos os requisitos, aí sim você vai conseguir ter essa folga. Mas é conforme o interesse da administração e do serviço, tá? E aí o seu chefe enviou a cópia desses documentos para o comandante da organização militar. Esse comandante ele vai avaliar e, se satisfeito todos os requisitos, ele vai homologar e publicar em boletim. Se satisfeitos todos os requisitos. Deixar claro que o militar que atingir 6 horas, ele tem direito à compensação de carga horária. E então, a partir de 6 horas acumuladas, né, você vai ter direito à compensação de carga horária. E deixar claro também, se houver algum acidente nessas situações, nesse trajeto que você foi intimado a Poder Judiciário, ao Ministério Público,
Polícia Civil, Polícia Federal, você foi intimado para ser ouvido, algo decorrente do serviço, e teve algum acidente, vai ser considerado também acidente de serviço, tá? Vai ser amparado, né, nessas situações. Vamos lá, próximo item para se falar, atestado de origem. Atestado de origem, o que é um atestado de origem? O atestado de origem, ele é um processo administrativo. Então, o atestado de origem, ele é um PAD. Ele é um PAD que ele vai apurar as causas e circunstâncias, né? As causas e circunstâncias de quê? De morte, lesão, perturbação funcional, contaminação ou enfermidade em militar proveniente de acidente de serviço ou moléstia profissional. Então vamos lá, o militar teve um acidente de serviço. Em alguns acidentes de serviço, né, aqueles que forem necessários, né, tem que ter certos requisitos, vai ser feito o atestado de origem. E nós vamos ver quais são esses requisitos para se abrir o atestado de origem. Mas lembrar que o atestado de origem, então, ele é um processo administrativo que ele vai apurar as causas e as circunstâncias que causaram aquele acidente de serviço ou aquela moléstia profissional. Esse atestado de origem, ele vai determinar a causa e efeito, né, desse acidente. Ele vai determinar, ele vai dizer se esse acidente que ocorreu vai estar amparado ou não. Ele vai trazer tudo isso aí. Mas qual o objetivo do atestado de origem? É salvaguardar os direitos do acidentado e resguardar os interesses do Estado. Diz a legislação. Salvaguardar os direitos do acidentado e resguardar os interesses do Estado. Ele se constitui um processo indispensável como elemento de prova para elucidar a origem da lesão. Então, nos casos em que tem que ser aberto o atestado de origem, ele é indispensável. Nesses casos que necessita do atestado de origem, ele é indispensável. Não pode deixar de fazer ele não. E ele vai resultar em amparo ou desamparo do acidentado. Vamos lá. Deixa eu ver. É interessante mais falar aqui. Interessante. Vamos ver, deixa eu ver onde está. A relação causa e efeito, ela será feita de forma médico-pericial, que é o laudo descritivo da lesão. Então, médico-pericial é o laudo descritivo da lesão que o médico vai preencher. E também, a relação causa e efeito vai ser feita de forma técnico-administrativo, que é o documento que o encarregado do atestado de origem vai preencher. Então, dessas duas maneiras é feita a relação de causa e efeito. Quais são as duas maneiras? A médico-pericial e a maneira técnico-administrativa, certo? Não pode esquecer isso aqui, gente. Relação de causa e efeito é feito de forma médico-pericial e técnico-administrativo. Outra coisa interessante para vocês guardarem, não pode esquecer também. Quais são as causas do risco de acidente em serviço? Tem até uma mnemônica aqui, que foi criada aqui pela Sargento Riane, que eu achei interessante. É a mnemônica FIS-KIB. FIS-KIB. Por quê? Vocês vão ver que as causas do risco de acidente em serviço podem ser físicas, por isso FIS, químicas, por isso o QI, biológicas, o B, e ergonômica, o E. Aí juntando as iniciais delas, vai dar FIS de física, QI de química, B de biológica e E de ergonômica. Então lembrar dessas causas, né, do risco de acidente. Podem ser físicas, químicas, biológicas e ergonômicas.
E lembrar também que eles costumam muito cobrar nas provas quais são cada uma delas. As físicas, sempre você lembrar, fixar aí na sua mente, está relacionado a choques elétricos. Então, as causas físicas do risco de acidente é choque elétrico e mecânico, ruídos, vibrações, radiações ionizantes ou não, frio, calor, pressões anormais e umidades. Mas tenta focar na sua mente para ficar mais fácil. Eu sei que é difícil gravar tudo, mas tenta focar aí o choque elétrico. Causa física, choque elétrico e mecânico. Choque elétrico e mecânico. Causa física, choque elétrico e mecânico. Causa química, poeira, neblina e gases. Causa química, poeira, neblina, gases. Causas biológicas, vírus e bactérias. Biológica tá até fácil, né? Biologia relacionada a vírus, bactéria. Causas ergonômicas. Está relacionado ao ergonômico, fala algo do trabalho, fala algo demasiado, né? Então, esforço físico intenso, está ligado a ergonômico, né? Postura inadequada, ligado a ergonômico. Então, lembra isso aí. Ritmo excessivo, ergonômico. Então, qualquer atitude que você tomar, que você for obrigado a tomar no trabalho, né? Devido a na hora que você vai exercer o seu trabalho, então é ergonômico. Fixar isso daí, porque costuma colocar em prova e mandar você relacionar uma coluna com a outra. E aí, se você não souber mais ou menos o que se trata cada causa, você pode confundir e errar a questão. Então tenta focar pelo menos aí. Eu sei que é difícil gravar tudo, mas dentro de cada causa você grava uma delas, entendeu? Dentro de cada causa você tenta gravar aqui quais são, pelo menos um quesito dentro de cada causa aí, para você não confundir na hora da prova, saber diferenciar. Vamos lá. Lembrar também aqui, interessante, que a lesão leve, ela não resulta em sequelas permanentes ou afastamento do trabalho por mais de 30 dias. Então você tem que saber diferenciar entre lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. A lesão leve não resulta em sequelas permanentes, ou seja, a sequela vai ser temporária. Na lesão leve você vai se recuperar, né? Você teve aquele dano e aquela debilidade ela é temporária. Vai te dar um afastamento de no máximo 30 dias. No máximo 30 dias de afastamento, na lesão leve. Passados esses 30 dias você se recuperou totalmente e foi trabalhar. Beleza, show de bola, lesão leve. Ah, mas precisei de ficar afastado por mais de 30 dias. Já não é mais lesão leve. Aí se torna lesão grave ou gravíssima. Mais de 30 dias. A grave, ela pode resultar em mais de 30 dias de afastamento do trabalho. Ela pode resultar. Não quer dizer que ela vá resultar. Mas ela pode resultar em mais de 30 dias. Mas a grave também, ela tem um risco de vida. Ela tem ou uma debilidade permanente de membro. Uma debilidade, ou seja, aquele membro, ele não é capaz mais de executar todas as atividades que o seu membro executava. Você vai continuar usando o seu membro, porém com restrição. E é permanente, não é algo temporário. Então, na grave, você teve uma debilidade desse membro. Você usa o membro, mas com restrição, né? Quando eu falo de membro, estou falando de sentido e de função também. E é também considerado lesão grave a aceleração de parto. Então, a gestante, ela, devido a alguma situação, teve uma aceleração de parto. O neném nasceu antes da época. Beleza, enquadrou como lesão grave. Na lesão gravíssima, a diferença é o seguinte, que a lesão gravíssima ela vai ter uma incapacidade permanente para o serviço. Então, o policial ele vai estar incapaz permanente para o serviço. É um exemplo de lesão gravíssima. Enfermidade incurável. Então, encontrar uma enfermidade que não tem cura. Vai ter que ficar tratando ela o resto da vida. Lesão gravíssima. Agora ele teve perda ou inutilização de membro.
ele perdeu o membro, ou seja, aquele membro ele perdeu, não tem mais, ou ele não perdeu, mas aquele membro ele não consegue utilizar mais. Ele tem um membro lá, mas não consegue mais ter movimento nenhum do membro. É lesão gravíssima. A diferença da gravíssima para grave é essa. Na grave, ele teve apenas uma debilidade desse membro. Ele usa o membro, mas com restrição. Grave. Ele consegue usar o membro. Na gravíssima, ou ele perdeu o membro, ou ele não utiliza o membro mais para nada. É sempre pior a gravíssima. Na gravíssima, ele pode ter uma deformidade permanente, e também é considerado gravíssima o aborto ou a morte. Então sempre lembrar isso daí, diferenciar entre lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. Agora, muito importante agora, hein? Muito importante. Nós estamos falando sobre atestado de origem, né? O atestado de origem vai mostrar a relação causa e efeito e vai dizer se está amparado ou não. Não será objeto de instalação de AO. Muito importante, presta atenção, grave isso daqui, precisa gravar. O acidente que não ocorrer em serviço ou não ocorrer decorrente deste. Então, o acidente que ele não ocorreu em serviço, você estava de folga, estava jogando sua bola, você estava em qualquer outro lugar, mas você não estava trabalhando, né? E nem naquela situação que eu citei antes, você foi obrigado a agir numa situação porque você é policial militar. Você não estava nessa situação também. Você estava de folga, se divertindo, alguma coisa aconteceu. Então não vai ser aberto atestado de origem. Quando estiver ausente pelo médico a relação de causa e efeito. O médico foi, analisou e viu que não tem relação de causa e efeito com o serviço. Ele analisou e viu que o seu acidente não tem nenhuma relação de causa e efeito. E ele colocou isso lá no documento que você fez. Você fez a comunicação de acidente e aí o médico olhou e falou que não tem causa e efeito com o serviço. Então não vai ser aberto a O. Quando a lesão não resultar em lesão grave ou gravíssima. Importante isso daqui, gente. Na prova eles costumam trocar esse grave e gravíssimo aqui. Eles costumam trocar isso aqui. Costumam botar lesão leve, entendeu? Inventar algum tipo de lesão e colocar aqui. E se você não souber, você passa batido. Então, quando a lesão ela não for grave e gravíssima, ela for uma lesão leve, não se abre a O para lesão leve. Não se abre a O para lesão leve. Na lesão leve, vai abrir algum procedimento para se investigar, uma sindicância, alguma coisa para apurar, mas não se abre atestado de origem. O atestado de origem vai ser aberto quando a lesão for grave ou gravíssima. Grave isso daí, presta atenção nisso aí. Também não se abre atestado de origem para morte natural. Morte natural não se abre atestado de origem, exceto quando for comprovado que aquela morte ela se decorreu, apesar de parecer natural, mas ela se decorreu de alguma coisa que tem relação com o serviço. Se conseguir se provar isso daí, aí sim vai ser aberto um atestado de origem. Mas via de regra, a morte natural, ela não se abre atestado de origem. Moléstia não profissional. O que é moléstia não profissional? É alguma doença que não foi contraída com relação e causa um serviço. Então, a moléstia não profissional não se abre a O. E também a comunicação de acidente intempestiva. Vamos dizer, você tem 10 dias, você se acidentou, você vai ter 10 dias úteis para fazer a comunicação de acidente. Você não fez, a culpa é exclusiva sua, você não fez em 10 dias úteis, você entregou depois. Por algum motivo você entregou depois, mas a culpa é totalmente sua, nesse caso. Não vai ser aberta a O. Não vai ser aberta a O. Você perdeu o direito de ser amparado. Nesse caso. Vamos lá. Já que eu falei aqui de comunicação de acidente, é interessante falar, então, que a comunicação de acidente ela é feita quando o militar ele sofre qualquer tipo de acidente.
seja em serviço ou seja de folga. Não é somente acidente em serviço. Você de folga, em qualquer circunstância que você se acidentar, você tem que fazer a comunicação de acidente e encaminhar ao seu chefe imediato. O prazo que você tem para a comunicação de acidente são de 10 dias úteis, a contar da data que você se acidentou ou que você diagnosticou a lesão. Então, a partir daquela data, você tem 10 dias úteis e tem que cumprir esse tempo. Senão corre o risco, se você passar de 10 dias úteis, por culpa exclusiva sua, a sua CA vai ser intempestiva e não vai ser aberto atestado de origem. Então tem que ficar atento a isso daí. Depois que você apresentou a comunicação de acidente ao seu chefe imediato, o seu chefe ele tem um prazo de 5 dias úteis para apresentar você que se acidentou ao médico da organização militar, né? Que no caso na diretoria de saúde. Então você vai ser encaminhado em 5 dias úteis para se apresentar na diretoria de saúde para fazer essa perícia. Se você se acidentar e não puder fazer a comunicação de acidente, o acidente foi muito feio, você não tem condições de fazer, o seu chefe, ele tem no mesmo prazo de 10 dias para fazer um relatório circunstanciado sobre o acidente e ele vai enviar esse relatório em 10 dias úteis, que é o mesmo prazo da comunicação de acidente que você faria, para um médico da organização. Que aí esse médico da organização vai inspecionar o acidentado, se o acidentado vai precisar de AO ou não. Ele vai dizer qual é o grau da lesão e se o militar também, conforme eu disse até no grupo lá do WhatsApp, se esse militar ele tiver impossibilidade de ir à inspeção de saúde, serve um laudo emitido por médico civil, constando o diagnóstico do acidentado, tá, gente? No caso aqui da comunicação de acidente, o militar ele tem que indicar também até 3 testemunhas. Observação aí, é até 3 testemunhas. Não é mínimo 3 testemunhas. Não é obrigatório 3 testemunhas, é de até. Vamos dizer que somente uma pessoa presenciou o seu acidente. Você só vai colocar uma testemunha. Ah, ninguém presenciou o seu acidente. Você não vai colocar ninguém. Entendeu? Como testemunha. Tem que ser testemunhas que presenciaram o acidente. Não é testemunhas que ficaram sabendo depois que você se acidentou, não. É gente que presenciou, que viu como ocorreu o seu acidente. Isso é testemunha. E de até 3 testemunhas. No máximo 3 testemunhas. Se não tiver ninguém, não tem problema. Não coloca ninguém. O atestado de origem ele tem que ser realizado por um militar de posto ou graduação igual ou superior ao do acidentado. Isso é importante também. Então, quem vai avaliar o encarregado aí do atestado de origem, ele tem que ser do posto igual ou superior de quem se acidentou. Ele não pode ser no posto ou graduação inferior. E lembrar isso daqui, gente, isso aqui cai em prova, ó. Em caso de acidente com morte de terceiros ou acidente coletivo, sempre será feito AO por um oficial. Ah, não, teve um acidente com morreu pessoas. Oficial que vai fazer. Um acidente coletivo. Um acidente que envolveu várias pessoas. Um oficial que vai fazer. Então, morte de terceiros e acidente coletivo vai ser sempre o oficial que vai fazer. Quando o acidentado for um coronel ou tenente-coronel, o encarregado de AO vai ser um coronel da ativa. Então, quando o acidentado for um tenente-coronel ou um coronel, o encarregado de AO vai ser um coronel da ativa. Esse coronel da ativa vai ser escolhido pelo chefe do Estado-Maior. O chefe do Estado-Maior vai escolher um coronel da ativa para fazer esse AO. Beleza, galera? Depois que o comandante ele recebeu a sua comunicação de acidente, qual o prazo que ele tem para escolher o encarregado de AO? O comandante ele tem 10 dias úteis. Diz aqui que são 10 dias úteis que o comandante tem para escolher o encarregado. Fica até fácil se você gravar, que é o mesmo prazo que o
que o acidentado tem para fazer a comunicação de acidente. O acidentado tem 10 dias úteis para fazer a comunicação de acidente e entregou na mão do seu chefe. O seu chefe vai ter também 10 dias úteis para designar o encarregado de AO, certo? 10 dias, 10 dias. Fica fácil de gravar. Vamos lá. Tá. Se tiver sido instalado um PAD ou processo para apurar fato duvidoso, o AO só vai ser instaurado ou terá prosseguimento após a solução do PAD ou processo apuratório. Se for instalado um PAD para analisar o acidente, tem dúvida acerca de algumas coisas, algumas circunstâncias, o AO, se ele já foi iniciado, ele vai ser pausado aí. Ele vai esperar a conclusão do PAD. Ele vai esperar a conclusão da sindicância. Então o AO ele para esperar a conclusão do PAD, da sindicância ou qualquer outro processo apuratório. Depois que concluir, aí sim vai dar prosseguimento ao atestado de origem, certo? Até porque esse PAD, essa sindicância, vão subsidiar também o atestado de origem, a tomada de decisão. Então por isso que ele para. O AO ele não pode continuar sendo instaurado, né, tendo o seu prosseguimento, enquanto o PAD ou qualquer outro processo apuratório estiver aberto e não for concluído. Não pode. Não pode o AO ser ao mesmo tempo do processo administrativo. Não. Ele tem que esperar findar o processo administrativo, a sindicância, que está analisando o fato, e aí sim dar continuidade ao AO. Não esquecer isso aí. Muito importante aqui, muito importante, importantíssimo.